Shalom, reis e rainhas. Meu desejo é que vocês estejam bem. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Melech haolam, Hamehim mitzadeh gaveh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Fiz esta oração porque a nossa aula de hoje tem conexão, alinhamento com Deus nos guiando, orientando, instruindo a uma vida plena e de sucesso. Todo direcionamento de Deus nos leva à prosperidade. Quer prosperar? Siga o direcionamento de Deus, porque o homem por si só não atinge a prosperidade, por mais que se esforce. Contudo, Deus nos mostra um caminho, uma direção para alcançarmos. Antes de tudo, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em João, capítulo 14, versículo 21. Jesus diz o seguinte: todo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só os que têm, é aqueles que têm e os guarda, esse é o que me ama. Nesse texto, Jesus deixa bem claro que os que amam a Ele são os que têm os mandamentos e os guarda. Essa expressão tem os mandamentos está relacionado ao conhecimento que nós temos das Escrituras. E os guardam significa obedecem às Escrituras. Precisamos entender que em João 14, 21, não se refere aos 10 mandamentos que Deus escreveu e entregou a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 20. Nessa aula teremos um mix de palavras hebraicas para entendermos o conceito mandamentos nas Escrituras, no seu devido contexto. Quando lemos João 14, 21, a palavra traduzida para nós foi mandamento, mitzvah. Essa é a palavra para mandamento. Lembra que o hebraico é da direita para a esquerda? Mitzvah. Mitzvah. Muito bem. Mitzvah, ela se origina da palavra tisvah. Sabe daquela expressão pizza? Pizza é tisvah, que significa direcionar, apontar, guiar, conduzir com propósito de sucesso. Quando a gente fala assim, temos que obedecer às leis de Deus, tem a ver com os mandamentos, porque quando eu obedeço, eu tenho uma direção, eu tenho algo que me guia, me conduzindo. Quando a gente desobedece às linhas de trânsito, né, se você ultrapassa o sinal vermelho, você está colocando sua vida em risco.
tanto a sua vida, como a vida de quem você está conduzindo dentro do carro, como a vida de quem está perto de você no trânsito, né? Então, os mandamentos, mitzvah é uma orientação, não é algo ruim de obedecer, entende? Então, João 14, 21, Jesus está dizendo que quem o ama obedece os seus mitzvah, os seus direcionamentos, porque são eles que aponta, que guia, que conduz ao propósito com sucesso, a uma condição ética de vida moral e espiritual que Deus espera de nós. E nunca como a expressão mandamento no conceito da língua portuguesa. É totalmente diferente, porque na língua portuguesa, mandamento significa regra, ordem, preceito ou ato de mandar, de impor algo para você fazer. A ideia de mandamento é a palavra como uma expressão muito forte, né? Que carrega um peso de obrigação, quase agressiva. Não podemos esquecer que o nosso Deus, ele não nos obriga a nada. Nosso Deus, ele não nos impõe. Ele só aponta um caminho. Ele nos dá uma decisão de segui-lo. Agora, cabe a nós se queremos seguir seus direcionamentos, queremos seguir o seu mitzvah, os seus direcionamentos ou não. A decisão é nossa. Ele nos dá o livre arbítrio de escolha. Essa explicação é de João 14, 21, que é a palavra mitzvah, mandamento. Deu para entender? A diferença de mandamento, mitzvah, no hebraico para a língua portuguesa. É bem mais leve, né, no hebraico. É Deus nos dando um direcionamento, né, nos guiando. Agora, vamos observar a expressão mandamentos em Êxodo 20, né? A palavra mandamento aqui em Êxodo 20 é Ezer Debrot. Eu não vou mostrar ela em hebraico, porque nós vamos preparar uma outra aula com todos os Ezer Debrot, que significa 10 palavras. Então, os mandamentos lá em Êxodo, no hebraico, significa as 10 palavras que Deus disse. São as 10 palavras que Deus entrega a Moisés para que todo o povo obedecesse aos direcionamentos com propósito de sucesso. Você entende que todos os direcionamentos que Deus nos dá, que está contido na Bíblia, é pensando em nós, na nossa felicidade, na nossa prosperidade, no nosso sucesso? É sobre isso. As Escrituras só nos apontam para a felicidade, para um progresso, se quisermos obedecer, né? Muito bem. Visando essas 10 Ezer-Debrotes, que significa as 10 palavras de Deus, ela está visando uma conduta de vida moral e espiritual. Esse é o objetivo de Deus entregar as 10 palavras, lá em Êxodo 20. Não foi de ser um chefe que manda e o povo tem que obedecer. Foi pensando em uma liderança
apreciando um relacionamento com o homem. Deus preparou essas 10 palavras lá em Êxodo 20, as Ezedebrotes, que são as 10 palavras que ele falou. Ele entregou para o povo com um objetivo de apreciar um relacionamento conosco, com o ser humano, né? Porque ele é o nosso Criador, ele conhece como o ser humano funciona. Deus sempre investiu em diálogo, em conversa, em relacionamento com o homem. Vocês lembram que quando Adão estava no jardim, Deus ia todo dia, né, conversar com Adão? Deus é um Deus de relacionamento. É isso que Deus quer de nós, entende? Era um relacionamento nosso com Ele. Por isso que Ele investiu e investe em conversa. Portanto, Deus escreveu as 10 palavras, as 10 conversas, as 10 formas que Ele quis se relacionar conosco. Debrot, que significa palavras, estamos incluindo a jornada, estamos concluindo a jornada, o poder das palavras. E para encerrar essa jornada, exatamente conhecendo a palavra que significa palavras, que é a palavra hebraica Debrot. E que as palavras que saem da nossa boca têm o poder de criação. Já falamos isso durante a nossa jornada. A palavra é muito poderosa e age de forma existente na nossa vida. Portanto, vigiemos quando vamos usar a nossa boca para proferir qualquer palavra, porque ela vai existir. Porque a palavra tem o poder da existência, tem o poder da criação. Foi isso que aprendemos durante essa jornada. As palavras têm a força de agir, de transformar nossa vida. Quando você lê Êxodo 20, referente às 2 tábuas da lei que Deus escreveu, as 10 palavras, né, que foi traduzida para nós como mandamento, né, são as 10 palavras, que eu já falei que em hebraico é Ezer Debrot. Você já se perguntou por que Deus escreveu em 2 tábuas e não em uma? Que Deus poderia, né, ter escrito em uma única tábua, né? E por que Deus teve o trabalho de escrever em 2 tábuas? Você já se perguntou? Já pensou nisso? Não? Deixa eu te falar. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Tem uma história por trás da história. Tem um código. Muito bem. Deus não faz nada aleatório. Deus, ele é pedagógico. Tudo quanto ele faz é para nos ensinar. Aí, a ideia de Deus escrever em 2 tábuas as 10 palavras, 5 de um lado e 5 do outro, ele estava nos direcionando, nos ensinando algo. Sabe por quê? Porque a primeira tábua dos 5 mandamentos está relacionado a relacionamento de Deus com o homem, do homem para com Deus. As formas do homem se relacionar com Deus, os 5 mandamentos. E os outros 5 mandamentos, que está na outra tábua, são as formas do homem
se comunicar com o outro homem. Deu para entender essa explicação? As 5 primeiras palavras da primeira tábua, de uma das tábuas, está relacionado ao relacionamento do homem para com Deus. A segunda tábua, com as 5 palavras, as outras 5 palavras, ela nos fala sobre o relacionamento do homem para com outro homem. Até aí tudo bem? Muito bem. As 5 primeiras palavras, que está relacionada ao homem para com Deus, está dizendo assim, ó, isso aqui, se você se dirigir por elas, você não vai pecar contra mim. Mas se você não seguir esse direcionamento, você vai pecar contra mim, contra o próprio Deus. E as outras 5 é o homem pecando contra o outro homem. Até aí tudo bem? Deu para entender a minha explicação? Muito bem. O significado da palavra mandamentos é porque são 10 palavras que Deus escreveu e entregou a Moisés e foram escritas em 2 tábuas. Até vocês entenderam, né? E que uma das tábuas se refere ao pecado contra Deus. E a outra tábua é o homem pecando contra o outro homem. Até aí tudo bem? Tendo entendido, vamos seguir desvendando mais segredos da língua hebraica. Quando se ouve falar em pecado, muitos dizem, pecado é um só. Já ouviu falar assim? Pecado é pecado e pronto. Mas será que é isso mesmo? Mas, ao entendermos essa classificação que o próprio Deus fez nas 2 tábuas, logo descobrimos que existe pecado contra Deus e pecado contra os homens. Você sabia que existem 2 palavras e 2 conceitos para a palavra pecado? Não sabia? Sim, existe. O pecado contra Deus recebe o nome no hebraico de hate. Deixa eu fazer assim. Hate. Hate é o pecado do homem contra Deus. É o pecado que o homem pratica contra Deus. Esse é hate. Deu para entender? Esse é o pecado que o homem faz ao desobedecer, peca ao desobedecer contra Deus. Até aí tudo bem? E esse daqui é o pecado contra o homem. Um homem contra outro homem. E que palavra é essa? Você vai se surpreender. Essa palavra você conhece. Essa é a palavra Avon. Avon. Isso mesmo, Avon. Sabe essa marca de cosmético que muitos usam? Isso é o nome dado ao pecado que um homem pratica com outro homem. Avon. Essa é a palavra hebraica para o pecado que o outro homem comete contra o outro homem. Muito bem, vamos seguir. Incrível, né? A palavra hate é o pecado contra Deus. A palavra Avon é o pecado do homem contra outro homem.
duas tábuas, duas formas de relacionamento. Uma indica como se relacionar com Deus, seguindo esse guia, né? E a outra, como se relacionar com os homens. Logo, quando o homem peca contra o outro homem, logo ele entra em um estado de tristeza, de vazio e de aflição. Quando não há pedido de perdão, quando a pessoa não consegue perdoar, ela entra num estado de doença por causa do ressentimento. Até a ciência já comprovou que várias doenças têm sua raiz na falta de perdão, do pecado avon, do pecado do homem contra outro homem. E quando o homem peca contra Deus, o que acontece? O pecado rede. Quando o homem peca contra Deus, o que acontece? O pecado rede significa que o homem saiu do caminho, tornou-se culpado, tem menos que o total, recebe menos daquilo que foi programado para ele. Quando o homem peca contra Deus, não recebe a plenitude do projeto de Deus para a sua vida. Só essa letrinha aqui, ó, só o nome dessa letrinha é só o nome dela no hebraico. Essa primeira letra significa proteção. E essa segunda, que tem um formato de um cesto, tá vendo? Para colocar algo dentro, sabe? Para depositar um objeto. Entenda, se você peca contra Deus, você perde a proteção. E você torna uma pessoa vazia, perdendo a identidade original, perdendo a plenitude de tudo aquilo que Deus preparou para você viver nesta terra, perdendo a alegria, perdendo a felicidade, a prosperidade, a conexão com Deus. Então, quando se peca contra, né, Deus, você fica vazio, perde a sua identidade original, levando ao desequilíbrio espiritual e emocional. Você entende que consequência terrível é quando pecamos contra Deus, quando não obedecemos à direção dele? É terrível a consequência. Já que desvendamos os segredos de várias palavras hebraicas, lembra que eu falei no início que teríamos um mix, né, de palavras hoje? Porque é a última aula dessa jornada, então a gente teria que se preparar bem para receber de Deus, né? Por isso que eu fiz aquela oração, né? Que Deus é quem dirige os passos dos homens. Tudo a ver com o mandamento, né? Muito bem. Já que desvendamos o segredo de várias palavras hebraicas relacionadas a mandamentos, ao pecado avon e ao pecado het, que são as classificações das 10 palavras das Ezedebrotes, que Deus entregou a Moisés em Êxodo 20,
E em Mateus 22, 37 ao 40, tem algo mais para nós. Diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Olha o conjunto: coração, alma, que são as emoções, e de todo o entendimento. O entendimento é aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu. Ok? Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? O segundo é semelhante a este. Ó, o primeiro mandamento tem a ver com rede, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o entendimento. E o segundo? O segundo tem a ver com Avon, né? Com o seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus, ele não excluiu os 10 mandamentos. Ele simplificou nos dois, e amará a Deus, porque quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu não vou errar nos 5 primeiros mandamentos que está na primeira tábua. Você entende? Pois bem, se seguirmos essa ordenança de Jesus, já estamos livres do pecado rete, de pecar contra Deus, e do pecado avon, de pecar contra o outro homem. Aleluia! Agora, vamos focar na palavra mitzvah. Mitzvah. Essa letrinha aqui, ela tem som, como se fosse aquele som de pizza, sabe? Mitzvah. Muito bem. Os mitzvah, eles, na totalidade da Bíblia, eles são 613 ordenanças. Vocês sabiam disso? Não são apenas 10. 10 está lá em Êxodo, mas quando a gente vai estudando toda a Bíblia, né, em Levítico tem bastante, Deuteronômio tem bastante, quando a gente vai estudando toda a Bíblia, a gente percebe que são 613 ordenanças, que em português diz mandamentos. Suas orientações em João 14, Jesus orienta a todos que o amam a seguir suas orientações para alcançarmos a vida que almejamos dentro do plano de Deus. Você sabia que quando a gente desobedece às ordenanças, a gente sai do plano? Então, se saiu do plano, a gente vai voltar para estaca zero. Então, vai começar tudo de novo. Então, vamos observar, vamos ser inteligentes de se esforçar para seguir as orientações, para a gente não ir para o final da fila, como diz a história, né? Para a gente não dar a marcha ré. A gente tem que dar a primeira e seguir. Muito bem. Deus é tão maravilhoso que nos orienta, nos direciona à obediência para alcançarmos a prosperidade que Ele planejou para nós. Se algo está errado na nossa vida, não é plano de Deus. Foi nós que
perdemos a direção, que perdemos a rota. Você entende? Muito bem. Você sabia? Eu já expliquei, né, que toda a Bíblia ela tem 613 ordenanças, que se chama os 10 mandamentos. Chama direcionamentos, né? Muito bem. Já explicamos que as duas tábuas, ela se refere ao relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem para outro homem. Se não obedecermos a estes relacionamentos, pecamos contra Deus, que é o pecado hate. Eu estou recapitulando para vocês não esquecerem. E o pecado contra o outro homem, que é o pecado avon. Muito bem. Continuamos. E que a Bíblia relata 613 ordenanças, não são apenas 10. Cada mandamento no seu contexto bíblico. E que a obediência desses mitzvah nos leva a uma vida plena e de sucesso. Tendo recapitulado toda a aula, registre no seu caderninho para não perder nada, porque o conhecimento nos liberta. O conhecimento é libertador, o conhecimento é saúde, o conhecimento é vida e felicidade para nós. Deus nos abençoe, abençoe a sua família, abençoe seus passos, que você venha obedecer às orientações de Deus, que você venha obedecer os direcionamentos de Deus, para que você possa ter uma vida próspera, feliz, bem-sucedida. Compartilhe com as pessoas que você quer que elas também sejam abençoadas. Não esqueçam de comentar aqui embaixo no vídeo se você já sabia dessas pérolas que passamos para você hoje. Te esperamos na próxima aula. Não perca! Cada aula uma pérola. Cada pérola um tesouro. Shalom, shalom.